O dom de orar em línguas é um idioma que Deus nos deu, o Espírito Santo nos deu para falar diretamente com Deus. Isso edifica tanto a nossa vida que nós, quanto mais cedo o cristão entender e começar essa prática, mais vantagem ele vai ter na sua vida espiritual. Mais graça, mais crescimento, mais entendimento, mais êxito ele vai ter na sua vida. Foi para isso que Deus nos deu esse dom, o dom de falar em outras línguas, que o nosso espírito fala diretamente com Deus. O Espírito Santo, usando, revestindo nosso espírito, fala diretamente com Deus. Uma oração que a nossa mente, o nosso eu mesmo não sabe o que estamos falando, mas o nosso espírito sabe e nos edifica em Deus, no Espírito de Deus, no próprio Deus. Então, quanto mais cedo, melhor. Há uns 30 e tantos anos atrás, quando eu ia orar, fazia aquele esforço para orar, e orava meia hora, 20 minutos, aí acabava as palavras, acabava o assunto. Eu não sabia o que fazer, sentia necessidade de orar, porém não tinha palavras. Orava por tudo e todas as coisas, bem dizer assim. E aí não tinha mais argumento. E eu pensava, meu Deus, como é que a Bíblia fala que nós precisamos, Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus fala que nós precisamos orar sem cessar. Como que seria isso? Então naquela época, o Espírito Santo manifestava, me dava palavras, muitas palavras que hoje, na prática, eu falo elas. A mente da gente, quando nós estamos orando, a nossa mente não sabe o que nós estamos falando. Porém, a minha mente, para lembrar naquela época, que vinha essas realmente muitas palavras que hoje, na oração, eu falo elas, a minha mente tem capacidade simplesmente de lembrar que naquela época essas palavras vinham e a minha mente falava comigo, isso é carne, isso é carnalidade. Às vezes fala até, se brincar, fala até que é coisa do inimigo. A gente sente desonesto, sente herege, tanto, né? E isso acontecia naquela época. Quer dizer, eu poderia ter começado muito mais cedo. Poderia ter começado edificando a minha vida em Deus muito mais cedo. Eu não diria que eu perdi mais de 30 anos. Não diria que eu perdi. Como se diz, antes tarde que nunca. Mas eu poderia ter aproveitado bem mais. Glória a Deus. Graças a Deus eu descobri. Estou aí. Louvado seja Deus. Vamos orar em línguas. Edificar as nossas vidas em Deus. Aquele que ora em outras línguas, edifica-se a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. O que nós precisamos? Mais de que ser edificados em Deus. Precisamos de mais alguma coisa? Se a nossa vida é edificada em Deus, então tudo mais que nós precisamos com certeza será acrescentado. Amém?